Hebreus capítulo 12, do versículo 15 ao 17, começando no 15, diz assim: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E vamos orar. Amado Pai, nosso Deus querido, abençoe agora o nosso estudo, abençoe a mensagem, fala através de mim ao teu povo, nos dê ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite e nós estamos retomando então o nosso estudo que começamos na semana passada sobre acabando com a amargura. Acabando com a amargura. E hoje nós vamos ver as causas e as consequências. Semana passada, quando nós começamos, nós vimos a respeito das características da amargura, como ela se manifesta. Hoje nós vamos ver as causas e o que advém da amargura. Algo interessante da amargura que eu mencionei semana passada é justamente isso, que dificilmente nós admitimos que estamos amargurados com alguma coisa. A gente camufla, muda de nome, dá um nome diferente, nega, mas a verdade é que nós não gostamos de admitir, porque, como nós sabemos, é errado ficar amargurado. Não é uma coisa certa, não é uma coisa boa, correta, não é uma coisa que ajuda em nada, é muito pelo contrário, é nocivo e até um pouquinho imaturo, se a gente pensar bem sobre a questão. Então a gente tem a tendência de camuflar, substituir, dar outro nome, tentar sair pela tangente, mas isso não resolve nada, não resolve. A gente colocar sujeira debaixo do tapete não vai ajudar a gente a resolver o problema. E até a gente chegar ao ponto que a gente reconhece e admite que sim, nós temos um problema com a amargura, a gente não tem esperança ou chance nenhuma de resolver o problema. Tá? Então, nós temos que identificar, nós vimos isso semana passada. Vamos ver hoje, então, as causas. Porque se a gente identifica as causas, nós podemos evitar. Porque se a gente consegue evitar a amargura, então a gente não precisa se preocupar com tratar a amargura e nem tampouco identificar a amargura, porque nós evitamos ela por completo. Então, olhe comigo no versículo número 15 de Hebreus capítulo 2, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós tivemos essa frase, se prive da graça de Deus. Deus aqui está falando sobre a amargura, nós vimos isso semana passada, tanto que ele segue dizendo, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então está falando sobre amargura, está falando como ela pode contaminar, mas está fazendo uma ligação direta com graça, com a graça. Então, diz aqui que não devemos nos privar da graça de Deus. Quando a gente se priva da graça de Deus, então a amargura pode vir a surgir. Mas o texto fala sobre graça. Eu queria agora fazer uma rápida diferenciação sobre dois tipos de graça que a gente encontra na Bíblia. E é importante fazer a distinção, e vocês vão ver porquê, não só dentro do contexto de amargura e como acabar com a amargura, mas de um modo geral. Eu acho que vai ajudar a gente a entender certos trechos da Bíblia um pouco melhor. Mas o primeiro tipo de graça que a gente pode se referir é a graça que salva. Aquela graça que traz salvação, aquela graça que fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, aqui está falando sobre a salvação pela graça, é uma graça que salva, e é uma graça muito importante, é uma graça que vem de Deus, é uma graça que quer dizer que não há nada, não há nenhum preço, nenhuma obra que a gente possa pagar ou fazer para que a gente ganhe a salvação, receba a salvação, que é a graça que salva. E já foi dito que uma definição de graça é quando Deus nos dá um favor não merecido. Ou seja, Deus dá para a gente alguma coisa que nós não merecemos. Isso não é uma definição ruim ou errada ou imprecisa da graça, mas eu acho que a graça ela vai um pouquinho além disso. Graça não é só Deus me dando aquilo que eu não mereço, mas graça é quando Deus não dá aquilo que eu mereço receber.
Então, graça é quando Deus não dá aquilo que eu, por direito, mereceria receber. Não é só o fato que eu não mereço um favor, eu mereço o oposto. Tá? Nós merecemos morrer para o inferno, é o que nós merecemos. Tá? Então, a graça vai além de dar um favor não merecido. Outro tipo de graça que nós podemos ver na Bíblia, o segundo tipo que eu quero trazer atenção hoje, é a graça para viver. É a graça da vida, a graça para viver, a graça do dia a dia. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 33, fala um pouquinho sobre esse tipo de graça. Atos 4, 33, fala assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. O que quer dizer isso? Neles havia graça. A graça que salva é uma graça que sai de Deus. A graça está em Deus, com Deus, a graça de Deus, e ela se estende a nós. Essa é a graça que salva. Louvado seja Deus por isso. Só que essa graça aqui que a gente lê em Atos capítulo 4, a graça está neles. A graça está nos apóstolos. Não é que está em Deus, está vindo de Deus para a gente, está nos apóstolos, está emanando, fluindo, saindo deles. Essa graça é aquela graça quando nós retornamos o bem para as pessoas que nos fazem mal. Alguém nos persegue, alguém nos deseja mal, alguém nos amaldiçoa, alguém nos dá um tropeço, digamos assim, puxa o tapete debaixo da gente, fazem coisas más para a gente. O que nós fazemos então? Nós estendemos a graça da vida que está falando aqui para aquelas pessoas ou aquelas situações. Não é a graça de Deus que me salva, mas é uma graça que sai de nós e se estende para as pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo conosco. É o mesmo tipo de graça que Deus tem conosco, só que agora nós temos essa graça de Deus e nós dispensamos essa graça às demais pessoas. Então, veja bem, quando Deus nos salva, Ele faz o quê? Ele estende a graça dele, nós recebemos essa graça. Agora que nós temos essa graça, Deus quer que a gente estenda essa mesma graça que nós recebemos, que nós a passamos adiante, para que as pessoas que nos querem mal, nos fazem mal, nos falam mal e nos perseguem e tentam nos prejudicar, nós possamos estender a mesma graça para eles. Ou seja, não é uma questão que eu não vou dar o cascudo que eles bem merecem. Além de não dar um cascudo que eles bem merecem, eu vou comprar um lanche para eles. Eu vou fazer algo bom para eles. Jesus falou o quê? Os seus inimigos, dê água, comida e ore por eles. É exatamente isso. Ele não está falando que nós devemos fazer isso para os nossos amigos, não, os seus inimigos. Então nós devemos estender graça aos nossos inimigos, às pessoas que nos querem, que nos buscam para nos prejudicar. Então a gente recebe a graça de Deus, essa é a graça que salva, e depois nós temos a graça para a vida. Essa graça que eu estendo ou não vai em nada afetar a minha salvação. Eu posso fechar a torneira da graça na minha vida, eu não vou ter graça de ninguém, eu não vou dar colher de chá para ninguém. Isso não vai afetar em nada a minha salvação. Diferente da graça de Deus que se estende a nós. Agora, quando se fala essa graça de vida, nós devemos estar estendendo ela. E quando nós não estendemos essa graça de vida, é quando entra a amargura. Veja só o que fala aqui, Hebreus 12:15. Tendo cuidado, cautela, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós devemos receber essa graça e nós devemos estender essa graça. E quando nós não fazemos isso, quando nós não passamos adiante a graça de Deus, eu recebo graça. Que bom que Deus me perdoou, que bom que Deus não dá para mim o que eu mereço, que bom que Deus me trata não conforme o que eu mereço ser tratado, mas conforme a graça de Deus. Agora, eu não estou estendendo isso às outras pessoas. Quando alguém me faz mal, eu vou lá e eu ajo. Eu vou lá e dou um cascudo, eu vou lá e me vingo, eu vou lá e prejudico, eu dou a resposta, falou mal de mim, vou falar em você, você dá um tapa em mim, eu vou dar um tapa em você. Jesus falou o quê? Quando alguém der um tapa na sua cara, faça o quê? Dê o outro rosto. É o mesmo princípio, nós temos que estender. E o interessante é isso, muitas pessoas que não estendem a graça às pessoas, aos outros, essas pessoas são extremamente o quê? Amarguradas.
Olha o que falou Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aí falou o que depois? E que nenhuma raiz de amargura. Você veja como Deus está ligando aqui a amargura com uma falta de estender graça às pessoas. Se Deus estendeu graça para a gente fomos receptáculos da graça de Deus, nós somos beneficiados da graça de Deus, nada mais justo que a gente agora estender e a gente dar continuidade a esse fluir de graça através de nós, às pessoas. E quando nós não fazemos isso, nós criamos a possibilidade de haver uma raiz de amargura. É assim que começa a amargura. É a gente não querer estender graça para as pessoas. E a gente vê isso em Mateus capítulo 18. Nós não vamos ler, por uma questão de tempo, mas em Mateus capítulo 18, vocês leem depois, dever de casa, lição de casa. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre um servo que devia uma grande quantidade de dinheiro. A Bíblia fala que ele devia lá 10.000 dinheiros. A palavra dinheiro é uma transliteração da palavra denários. Denários era o pagamento diário de um dia de trabalho de um trabalhador. Você trabalhava um dia, você ganhava um denário, um dinheiro. Tá? E ele devia 10.000 dinheiros. No versículo 4 está falando essa questão aí. E esse servo foi preso, porque estava devendo a um grandão lá, o patrão, o senhor, foi preso. E o credor falou: até você me pagar, você vai ficar preso, eu vou prender sua esposa, seus filhos, eu vou vender eles para a escravidão, para tentar reaver esse dinheiro daqui. E esse servo suplicou, pediu clemência, o Senhor se comoveu e perdoou a dívida dele. Muito bom. Só que logo depois dali, o que aconteceu foi que um outro servo devia bem menos, se não me engano eram 10 dinheiros. Uma quantidade bem menos. E esse servo que foi perdoado pelo seu senhor, que devia 10.000 dinheiros, mandou prender o colega dele, que devia uma fração do que ele foi perdoado, e falou: até você me pagar, você não vai sair da cadeia. Você me deve 10 dinheiros. As pessoas que ouviram aquilo foram tão indignados que foram contar para o Senhor que havia perdoado a grande dívida desse servo. Lá em Mateus 18, versículo 28, diz assim: saindo, porém, deixa eu ler o 25 primeiro. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Isso foi o que o Senhor mandou fazer. No versículo 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia 100 dinheiros. Perdão, não era 10, era 100. Devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000. Ele era devido a ele 100, apenas 100. E lançando a mão dele, sufocava-o. Não só, estava esgoelando ele. Sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Ele devia 10.000, foi perdoado. O outro devia 100, ele estava esganando ele. Me paga agora, me paga. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Os outros servos viram o que aconteceu, viu que acabaram de ser perdoado e agora estava exigindo o pagamento de um valor bem menor, não estava estendendo a graça que ele recebeu. Ele recebeu grande graça, foi perdoado 10.000 dinheiros, agora não estava querendo estender uma pequena graça. É igual a gente. Deus nos perdoou dos nossos pecados, Deus nos tirou do inferno eterno. Aí a gente não quer perdoar porque o irmãozinho ali me olhou de lado. Não falou direito comigo. Chegou atrasado. Falou que... Aí Deus fala: vem cá, eu te perdoei algo infinitamente superior. Agora vocês não podem se perdoar suas pequenas ofensas? A mesma coisa aqui. O Senhor falou aqui para esse servo, falou: olha, eu lhe perdoei 10.000 dinheiros. O seu colega devia 100 e você estava esgoelando ele. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Já pensou se Deus fosse assim? Deus falasse, se você não perdoar, eu não vou perdoar você. Ele não faz isso. Mas se ele quiser. Se ele quiser. Mas é o mesmo princípio. E aqui então, essa história não está trazendo uma história de ilustração da nossa salvação. Tá? Quando fala aqui que há tormento, esse tormento é que quando nós não perdoamos, quando nós não estendemos graça, o que há? Há tormento. O tormento, a raiz da amargura, em Hebreus capítulo 12. Quando a gente não estende a graça da qual nós recebemos de Deus, quando nós não passamos isso adiante, quando nós nos recusamos a perdoar o pouco que as pessoas fazem contra a gente, comparado com o tanto que nós fizemos contra Deus, o que tem tormento. Por quê? Porque haverá uma raiz de amargura. Amargura não é algo agradável, amargura é tormento. Amargura é sofrimento. Amargura não é uma coisa boa. Então, quando nós não estendemos a graça, ou seja, quando nós nos privamos da graça de Deus. No versículo 12 fala exatamente isso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando dos seus filhos. Perturbar é o quê? É tormento. Perturbação é tormento. Então existe uma ligação direta entre a graça de Deus que nós recebemos e nós podemos nos privar dessa graça não passando ela adiante. Então o que acontece é o seguinte, aqui não está falando que Deus vai retirar a graça para a gente ir para o inferno, não. Ele vai retirar a graça e muitas das coisas que Deus gostaria e poderia nos conceder, Ele não vai. Deus poderia nos conceder paz, mas Ele fala, sabe uma coisa? Você está se privando da minha graça. Eu vou ter que fechar a torneira da paz na sua vida um pouquinho, para ver se eu fico esperto. Talvez Deus queira abrir uma porta na sua vida e Ele não vai abrir aquela porta porque você está se privando daquela graça, porque você não está estendendo aquela graça. Ou você acha que tudo na sua vida você tem porque você merece, porque você é o bom. Gente, eu não mereço ser pastor dessa igreja. Eu não mereço ser seu pastor, eu não mereço estar condição, posição que eu estou. Eu não mereço. Eu tenho plena convicção e certeza disso. Eu não mereço nada. Eu não mereço morar na casa que eu moro, não mereço dirigir o carro que eu dirijo, eu não mereço comer a comida que eu como, eu não mereço usar as roupas que eu uso, eu não mereço ter a saúde que eu tenho, eu não mereço nada. E as pessoas que acham que merecem, e as pessoas que acham que Deus é devedor deles, Deus tem que me dar todas essas coisas porque eu sou bom, porque eu mereço. São pessoas amarguradas. São pessoas que estão se privando. São pessoas que acham que Deus é o devedor para eles, mas eles não têm que estender a graça para ninguém. Eles tratam todos com uma mão de ferro. Se olhou para mim de lado, vai ter que se acertar comigo. Não há misericórdia, não há compaixão. Eles não ligam para as outras pessoas. Não foi isso que o Senhor aqui falou? Não deverias vós igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu tive, como eu também tive misericórdia de ti? Deus fala, eu tenho tanta misericórdia de vocês, eu estendo tanta graça, eu cuido de vocês, eu mando sol, eu mando chuva. Está mandando muita chuva recentemente, não é verdade? Mas eu mando sol, eu mando chuva, eu dou saúde, eu dou emprego, vocês têm família, amigos, igreja, eu dou tanta coisa para vocês. Estão se privando de passar, se privando de receber. Jesus falou que mais abençoado dá do que receber. Está tudo interligado. Quer ver alguém amargurado? É aquela pessoa que é assim. A pessoa é assim, ela vê alguém precisando de uma ajuda, não abre mão de jeito nenhum. Miserável, até dizer chega. Não ajuda, não faz nada. Vê alguém precisando de ajuda, não se oferece. É mesquinho. Já pensou se Deus fosse mesquinho com a gente? Pior que seja a minha ou a sua condição,
Por pior que ela venha a ser, Deus não é mesquinho. Deus é muito mais generoso do que nós merecemos que Ele seja conosco. E pessoas amarguradas são pessoas justamente isso. Que elas não passam adiante porque acham que Deus é devedor deles e todo mundo também é devedor deles. Eu ajudar você? Você que pega o boi que eu deixo você me ajudar. Você é abençoado porque eu vou permitir que você me ajude. O meu ministério é esse. O meu ministério é que você seja uma bênção para mim. Pessoas assim são pessoas amarguradas. Elas estão se privando da graça de Deus. A raiz da amargura está brotando e muitas pessoas são contaminadas. Então vamos ter cuidado, muito cuidado. Os versículos que precedem a história desse servo malvado que não perdoou a dívida do seu colega, lá em Mateus 18. Veja que interessante o versículo 21. O versículo 21 e 22, a história começa a partir do versículo 24 e 25, mas logo, alguns versículos antes, olha o tema, olha o contexto de que Jesus está falando. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Lembrando que 7 na Bíblia é o número de perfeição. Então quando Pedro falou 7, Pedro achou que ele estava abafando. Ele achou que ia receber palmas. Muito bem, Pedro. Ele achava que Jesus ia dar um prêmio para ele. Muito bem, 7 vezes. Excelente, Pedro. Você sim, você que é o cara, Pedro. Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: não. Te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso não era para pegar a calculadora? 70 vezes 7 dá. Não. 70 vezes 7 é para dizer: perdoe até. 7 é o número de perfeição. Ele falou: você multiplica a perfeição por 7. Ou seja, você perdoe quantas vezes você precisar perdoar. Logo depois ele fala essa parábola sobre o perdão de 10 mil dinheiros e o não perdão de 100 dinheiros. Isso gera amargura. Quer evitar amargura? Então faça o seguinte. Então, entenda, número 1, que nós estamos debaixo da graça de Deus. Não só a graça de salvação, isso é muito bom. Mas você pode ser salvo e ser mesquinho. Você pode ser salvo e ser egoísta, ser ranzinza. Perfeitamente. Aqui está falando da graça da vida, quando você não estende nada de graça às outras pessoas. E com isso eu digo, do seu tempo, do seu tesouro, do seu talento. Você não tem tempo para ninguém, os seus talentos você não vai usar para ninguém, e o seu tesouro então vai sair do seu bolso só se alguém apontar uma arma para você e dizer que é um assalto. Tempo, tesouro, dinheiro, você estende isso. Deus tem tempo, tesouro, dinheiro, e Ele estende isso para a gente, e a gente deve estender isso aos outros. Quando nós não entendemos como que é o fluxo não é assim, ó, Deus para mim e todo mundo para mim. É Deus para mim e a gente para Deus. Quando a gente entende que nós somos canais da graça de Deus, que nós somos conduítes da graça de Deus, e que a graça de Deus deve fluir. Então, o que Deus me dá em termos de tempo, talento e tesouro, eu tenho que, ao mesmo tempo, ajudar aquilo também e ser um canal de distribuição disso. E quanto melhor canal nós somos, mais graça Deus vai mandar naquele cano, naquele canal, naquele conduíte. E quanto menos graça flui, Deus vai falar: peraí, eu quero espalhar minha graça. Aquele canal ali está entupido, então eu não vou mandar graça por aqui, eu vou mandar por aqui. Esse aqui está muito mais aberto, está fluindo mais, eu vou mandar por aqui. Então a gente se priva da graça de Deus. É o que está falando em Hebreus capítulo 12, que ninguém se priva da graça de Deus. Então vamos ter cuidado para a gente não se privar desta graça. Nós devemos aproveitar e fluir. Olha comigo no versículo 15, vamos ver outra coisa rapidinho aqui. Nós vemos aqui a causa, e vamos estudar aqui, ver um exemplo aqui de uma consequência que pode haver. Hebreus 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz da amargura vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente contamina as pessoas. A amargura, ela surge e ela não fica só contaminando a gente, ela contamina as demais pessoas. Não só você fica amargurado, mas as outras pessoas também ficam amarguradas. Você se torna uma causa, uma fonte de amargura. Ah, pastor, mas a outra pessoa tem que estender graça para mim. É verdade. Se alguém age com você sem graça, no sentido que a pessoa não estende a graça para você, qual deve ser a nossa reação?
eu vou estender a graça para você, mesmo que você não estenda a graça para mim. Porque lembre-se, a graça é algo que não é merecido. Se para eu ter a sua graça, eu tenho que demonstrar a minha graça para você demonstrar para mim, então isso não é graça, é recíproco, isso é uma troca. Eu vou ser gracioso para você vai ser gracioso para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu sou muito educado com quem é educado comigo. Se alguém me dá bom dia, eu dou bom dia. Mas se não der bom dia, eu viro a cara. Isso é graça? Graça é o seguinte, se dá bom dia para outra pessoa, você vira a cara toda vez. E você continua dando bom dia toda vez. Porque você está estendendo graça a ela, mesmo que ela não estenda graça a você. O seu estender graça a ela não está ligado a ela estender graça de volta a você. Eu perdoo se você me perdoar. Isso não é graça. Então nós temos que ter cuidado para entender isso. Entender que nós devemos sempre estar estendendo a graça para os outros, senão nós vamos ser fontes de amargura. E ficar contando com, mas você tem que ter graça comigo. E você não tem graça com as pessoas, isso é uma fonte de amargura. Isso é uma fonte de causar, de semear amargura entre as pessoas. E grande amargura é que para você, mas as pessoas nós vemos aqui, né? Muitos se contaminem. Mas não é só você, são muitos. As pessoas ao seu redor. Seu esposo, sua esposa, seu filho, seu colega, seu irmão, seu vizinho. Todo mundo acaba se contaminando com aquela amargura. Tá? E a pessoa amargurada, ela fica perturbada. Não quem causou a amargura. Então, se alguém te amargura, eu falei isso semana passada, se alguém causa amargura na sua vida e você fica amargurado, a pessoa que te causou amargura, provavelmente, não está nem sabendo, ele não está amargurado. Então, tem que ter cuidado disso, não vai resolver nada, a gente ficar se frustrando, pensando. Tá? Agora, a amargura não vai embora até a gente tratar corretamente ela. Tá? Ficar amargurado com alguém, alguma pessoa, é como você querer descontar em alguém, dando uns tapas em si mesmo. A Bia aprontou comigo. Vou dar uns cascudos em mim para ver se... A Bia tá nem aí. Bate mais forte. Bate a cabeça na parede. A pessoa tá nem aí. Você está perdendo o seu tempo. Então, outra consequência da amargura é que ela afeta a gente, afeta os outros. Eu quero trazer um exemplo aqui de Esaú. Por quê? Porque o texto mais adiante, que a gente leu em Hebreus 12, ele fala, ele traz Esaú para a história. Então, olhe comigo no versículo 16. Né? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você nunca percebeu antes sobre esse episódio todo com Esaú. Mas Esaú não foi afetado pela amargura que ele tinha. Esaú foi afetado pela amargura da sua mãe. Esaú estava tranquilo. Ele estava caçando, pegando lá as caças dele, fazendo guisado, comendo. Ele estava tendo uma festa. Ele não tinha problema na amargura. Ele foi contaminado pela amargura que estava na mãe dele. Então veja bem, houve uma raiz de amargura na mãe dele que contaminou o seu filho. Tá? Como é que se deu essa contaminação, pastor? A gente estudou a vida de Esaú e Rebeca, etc e tal. Então eu não vou entrar em detalhe, mas você se recorda que lá em Gênesis, quando Rebeca ia ter filhos, ela tinha gêmeos. E nasceu Esaú, nasceu Isaac. Esaú nasceu primeiro, por pouco, mas nasceu primeiro, depois nasceu Jacó. Tá? Deus havia prometido para Rebeca que o mais velho serviria o mais novo. Ou seja, Esaú, que nasceu primeiro, serviria Jacó, que nasceu segundo. Só que o problema é que quem nasceu primeiro era aquele que ia ser servido. Quem nasceu primeiro, Esaú, é que teria primogenitura, teria a parte maior da herança, seria o chefe da tribo. Esaú que ia ser o chefe. Como que o mais novo ia servir o mais velho, sendo que o mais velho nasceu primeiro? Ele estava com todos os direitos. Estava com tudo do seu lado, estava tudo funcionando do lado dele. Como que ia acontecer? Mas foi isso que Deus prometeu
para Rebeca. E Rebeca, então, ficou amargurada. Por quê? Porque essa promessa demorou. Eu não sei se ela esperava que Esaú ia morrer, Esaú ia fugir, desaparecer. Eu não sei qual que era dela, mas ela esperou. E lembrando esse episódio aqui de Esaú e Jacó, foi justamente quando o pai deles, Isaac, estava no final da sua vida. Lembra que ele falou: Esaú, vai caçar e faz um guisado como você faz, que eu gosto, para que eu coma e morra. Ele pensou que estava morrendo. Ele falou: vá lá, meu filho. Ele já não estava nem enxergando direito. Inclusive, a Rebeca, que bolou todo o engano, falou o quê? Vai lá, coloca uma pele de animal, coloca a roupa do seu irmão, que ele não está enxergando direito, ele vai cheirar o cheiro, vai sentir a pele do animal, vai achar que é seu irmão. Ele já está meio gagá já. Ou seja, Rebeca estava vendo: o meu marido vai morrer a qualquer momento. E meu marido, eu ouvi ele dizer: Esaú, sai para caçar, faça aquele guisado que eu gosto, vem aqui que eu coma, e lhe abençoe. E passe para você a primogenitura. Rebeca falou: Deus me traiu. Deus me decepcionou. O meu marido está morrendo. Ele só falta agora Esaú caçar, fazer a comida que ele gosta, levar para ele vai comer e acabou-se. Agora não tem mais jeito. Jacó não vai ser o chefe, não vai ser o herdeiro. E Deus me prometeu, Deus falou. E Deus havia falado. O que aconteceu? Rebeca se privou da graça de Deus. Rebeca tinha o seu filho favorito em Jacó, não Esaú. É um erro, mas não vamos entrar nessa questão. Ela queria que Jacó fosse o herdeiro, não Esaú. E ela achava: agora acabou, não tem mais jeito. O que foi que ela fez? Ela chamou Jacó e falou: meu filho, vá ali, pegue um carneiro. Eu vou fazer um guisado de carneiro. O seu pai está meio gagá mesmo, não vai nem perceber que não é de outra coisa. Veste roupas do seu irmão. Eu vou preparar essa comida. Coloca a pele que ele é peludo, Esaú era um homem peludo. Coloca a pele do animal. Chega lá e se finja, se passe. Vá lá e minta. Você pode ler isso daqui. Tudo isso partiu de Rebeca. Nada partiu de Jacó. Jacó enganou o irmão, enganou não, né? Porque ele comprou lá a primogenitura por um prato de lentilha. Mas esse segundo ato aqui, a bênção, foi tudo Rebeca. Foi bolado, executado, aconselhado por Rebeca. Por quê? Porque ele estava amargurado. Deus havia estendido uma graça, falou: olha, eu vou dar o que você quer. Você não quer Jacó como sendo o herdeiro? Pois bem, o mais velho vai servir o mais novo. Eu, Deus, falei. Pode assinar embaixo. Pode contar que vai acontecer. Deus falou, está falado, certo? Os anos passaram, ela foi se amargurando. E agora deu isso. E por causa disso, muitos foram afetados. Rebeca amargurada, porque a promessa parece que não ia se concretizar. Tomou as coisas na própria mão. Qual foi o resultado? Esaú ficou amargurado. Qual foi o resultado? Jacó teve que sair fugido, porque o irmão queria matá-lo. Ele passou mais de 20 anos fora, sem ver pai, sem ver mãe. Teve toda aquela confusão com Labão, com Leia, com a irmã de Leia, esqueci não, qual é o nome da irmã de Leia? Ninguém vai ajudar não, dando pontos extras aqui. A irmã de Leia, Raquel, tá? Toda aquela confusão com Raquel, com Leia, que gerou confusão com tudo isso. Quantas pessoas foram contaminadas? Labão foi afetado. Tantas pessoas foram contaminadas por causa da amargura de uma mulher chamada Rebeca. Entenda? Vamos ver de novo aqui, ó. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Rebeca se privou da graça de Deus. Porque Deus fez uma promessa e ela não quis esperar. Ela não esperou. Ela resolveu do jeito dela. Deus falou: eu tenho um plano para a sua vida. Tá aqui. Cuidado. Se você confiar em mim, seguir o meu plano,
você abrir mão da graça que Deus tinha para você. Salvação? Deus já concedeu uma graça, Deus tem um plano para você. E se você fizer tudo como Ele tinha feito, tudo vai certo. Mas você se privou. E porque você se privou, tudo se desmoronou. Quando isso acontece, sabe o que brota? Uma raiz de amargura. E por essa raiz, muitos se contaminam. E são priva da graça de Deus, você deixa de confiar em Deus. Você fala, Deus, muito obrigado, mas eu vou fazer do meu jeito. O seu plano é muito bom, mas... E você se priva daquela graça. E ao se privar daquela graça, você se complica. E complica outras pessoas da sua vida. E a coisa fica muito, muito perturbada, como diz aqui. Né? Que ninguém seja devasso, profano como Esaú, com a refeição vender os direitos por uma escritura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas. Esaú foi afetado de tal jeito, que não teve mais jeito. Não teve mais jeito, acabou. A coisa implodiu. Toda a sua vida foi prejudicada. Toda a sua descendência foi prejudicada por causa da amargura de uma mulher. Pode ser homem também, mas esse caso nessa história foi uma mulher que gerou uma raiz de amargura. E você veja que a raiz ela é pequenininha, mas ela cresce e vira uma árvore e dá fruto. E dentro de cada fruto tem mais sementes que vão dar mais raízes, que vão dar mais árvores, que vão dar mais frutos, que vai ter mais sementes. Aí você vê como aquilo vira uma bola de neve. Ele vai crescendo, vai espalhando. Por isso que Deus fala, tendo cuidado, tenha cuidado, cautela, cuidado, porque uma pequena raiz brotando causa um grande, enorme estrago. Tá? Então, a causa da amargura é quando nós não temos ou não exercitamos a graça da vida para as outras pessoas. A gente quer dar o troco, a gente quer tomar a situação em nossas mãos. E também quando a gente sai do plano de Deus. Como a Rebeca fez aqui, ela saiu do plano de Deus. Deus tinha um plano. Ah, mas Jacó acabou sendo o chefe. Sim, claro. Deus não falou para ser o chefe. Só que não precisaria ter sido tão sofrido assim. Não precisava ter havido tanto sofrimento, tanta confusão. Muitas vezes não acontece. Aqui aconteceu, Jacó foi de fato. Outras vezes a coisa implode que acabou, se enterrou, não se fala mais no assunto. Tá? Tudo isso, uma questão de quê? Uma questão de amargura. Então a amargura é algo muito sério. Tem que ter muito cuidado. E semana que vem nós vamos ver como curar a amargura. Bom é evitar, é ter cuidado para não ter. Mas se já está instalado, o que podemos fazer para curar a amargura? E vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado pela mensagem desta noite. Que o Senhor possa nos